A gente vai falar agora sobre o PIB, porque às 9 horas, então, o IBGE vai divulgar o PIB do terceiro trimestre. A expectativa é de uma alta de 0,7% na comparação com o trimestre anterior e de 3,7% com o mesmo trimestre do ano passado. A gente preparou aqui uma trajetória do PIB ao longo dos últimos anos e aí, sem entrar em detalhes, aqui a gente tem expectativa de que o PIB cresça 2,7% nesse ano, segundo o Boletim Focus, mas o que a gente percebe é um cenário, um resultado de altos e baixos, com a crise de 2015 e 2016 aprofundando a queda da economia e também em 2020, ano da pandemia. Então é por isso que os economistas dizem que a gente tem mais uma década perdida aqui, né? Uma década praticamente de estagnação da economia. A gente traz de novo para a nossa conversa o Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, esses dados parecem dados velhos, né? A gente está olhando um pouco para trás em relação ao PIB, dado do terceiro trimestre, a gente já está falando tanto da discussão do que vem para frente, mas minha pergunta é, observando essa última década de crescimento muito fraco, em meio a todas as discussões que a gente está tendo agora, qual que é a perspectiva daqui para frente? Daqui para frente ainda parece bem enrolado, não parece que a gente vai destravar esse crescimento na próxima década ou nos próximos anos. A gente ainda fala bastante de fiscal e eu sei que é chato para quem assiste, mas de fato a gente fala bastante de fiscal porque não é resolvido o problema. Desde 2014 para cá ficou mais grave a situação e realmente a gente vê medidas complexas, medidas impopulares que vão à discussão no Senado, na Câmara dos Deputados, mas não saem tanto. A gente vê mais uma vez um clamor por pedidos de reforma administrativa, reforma tributária. São reformas que estão há décadas sendo discutidas, entra governo, sai governo, e elas não saem da pauta porque realmente elas são essenciais. E nos últimos anos, a gente teve um agravamento com a pandemia, que é o endividamento, ele deu um salto. Antes da pandemia, a gente tinha um problema de fluxo, a gente acabava gastando mais no final do ano do que arrecadava. Mas com a pandemia, a gente gasta mais do que arrecada, esse ano vai ser uma exceção, mas com um endividamento bem mais alto. Então, para um investidor externo ou mesmo interno, o que você quer quando você investe, quando você empresta para qualquer pessoa, qualquer negócio? A garantia que você vai receber seu dinheiro de volta e uma perspectiva de crescimento. E o Brasil não está dando nenhum desses dois pontos claros na mesa. Gustavo, agora eu queria voltar a falar sobre as discussões de PEC, orçamento secreto, porque eu abri o Money de hoje falando que o mercado é míope e imediatista. E eu sei que você é um cara tranquilo no mercado, então eu quero jogar essa pergunta para você. Por que o mercado se apega tanto aos valores da PEC e fica subindo e descendo com esse valor? Mas quando tem uma notícia de que Lira está se articulando para aumentar verbas do Centrão, o mercado mesmo assim subiu, ignorou esse fato e está subindo aí, mesmo só porque o valor da PEC está caindo. Porque as pessoas podem se perguntar, tá, mas essa PEC não é para investimentos sociais, Bolsa Família, tal. Então, por que cai quando o valor da PEC sobe, mas quando Lira aumenta o poder sobre o orçamento secreto, não acontece nada? O valor da PEC ele foi considerado pelo mercado como excessivo e por um prazo maior do que o necessário em retirar esses gastos obrigatórios. Qual que seria, talvez, o desenho que era visto anteriormente, antes das eleições serem definidas? Que seria necessário colocar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos e que ao longo do ano que vem seriam debatidas maneiras de você avançar com algumas medidas que quebrassem talvez alguns gastos obrigatórios, que você revisse alguns gastos, que aí sim encaixasse de forma sustentável no orçamento ao longo dos próximos anos. Isso não foi feito. Agora, a questão dos gastos do Lira, ela acaba passando um pouco despercebido justamente porque a gente tem várias pílulas sendo colocadas dia após dia nos jornais do que está sendo discutido nos grupos de transição. Algumas medidas pensam em ser revogadas, então como isso vai tudo se acumulando? Ainda não tem uma definição de equipe econômica, dos ministérios como um todo do próximo governo, tudo isso acaba pesando um pouco mais. E também tinha uma leitura, antes mesmo da definição, de que o Centrão ele acabaria sendo importante no próximo governo, seja Lula, seja Bolsonaro, quem tivesse vencido as eleições, como um mediador, alguém que evitasse ir para algum extremo, ou para um extremo de muitos gastos, ou para um extremo de contenção excessiva de gastos também, e é isso que a gente tem visto de algum ângulo. Acho que é mais ou menos essa leitura que tem sido realizada dia após dia no mercado.
Tá certo. Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Vamos ver, bom dia para você. Vamos ver como que se desenrolam essas discussões, mas fato é que nem um lado nem o outro são muito positivos para a população, né, como um todo. A falta de sustentabilidade das contas públicas e o Centrão ganhando poder sobre o orçamento. Né? Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço.